Então, vamos lá. Resolver essa questão da remoção, né? A gente inventa de sair do roteiro. Agora tem que resolver as encrencas. Mas vamos lá. Não é nada demais. É só que da forma como eu pensei, né, que era só mostrar a tabela e carregar, não fica o melhor caminho para remover. Mas também não é nada demais. O que está acontecendo? A gente, ao remover, a gente até remove o dado, né? Poderia estar simulando a remoção no banco de dados, mas isso não está refletindo na no componente gráfico, né? Na tabela, e o dado permanece ali, porque quando a gente recarrega e manda escrever, ele só ficou, tem um a menos, ele reescreve, mas os outros estão lá, né? Então a gente vem aqui, cadastra o A, ok, cadastra o B2, ok, cadastra o C3, ok. Aí a gente carrega, a gente remove o B, né? Removeu, né? Mandou escrever o A e o C, o B sumiu, só que ficou o C ainda da vez anterior. Então, o que a gente precisa é limpar, né, apagar o que ficou para baixo ali, porque já não deveria aparecer. Então, o que, que a gente faz para resolver isso? A gente poderia, né, uma ideia mais simples, porque tem a opção de remover, aquela que eu estava procurando. Eu só tinha esquecido que a gente precisa fazer um passo antes. Na tabela, eu preciso pegar o modelo, porque assim, né, se vocês lembrarem aqui, a gente tem um componente gráfico e aí a gente tem uma propriedade dela aqui, tabela, propriedade model, onde a gente define o modelo, né? A gente define os campos e a quantidade, né? Os campos que seriam as colunas e a quantidade de linhas. Então a gente colocou começando com 10 linhas, beleza. Isso a gente chama de modelo, que é a classe. É uma classe que define uma propriedade dentro da tabela. Então a gente tem que remover uma linha desse modelo. O que, que a gente faz? A gente faz o get model. A gente pega aquele modelo. Esse modelo ele é do tipo default table model, modelo padrão de tabela. Eu vou abreviar aqui com DTM, ok? Aqui ele está reclamando do incompatível table model. Tá, a gente faz um cast aqui, porque esse table model é a classe mãe. O default table model. Default. Ok. Aqui ele é o objeto padrão. Aí aqui sim, a gente pode fazer um remove row. Né? A gente pega a linha selecionada e remove. Linha selecionada e vai remover. Isso resolve em partes. Vamos perceber aqui qual é o problema. Eu vou cadastrar cadastrar 2, cadastrar 3, pego, remover. Só que vamos remover. Vê o que acontece lá. Olha aqui para o final da tabela. Opa, removeu. Viu? A gente está removendo linhas, né? E aí, se a gente for cadastrando novamente, eu não sei se vai dar certo remover aqui. Aqui ele está dando erro porque eu estou tentando, a gente não fez os tratamentos de exceção, os ifs, ele vai gerando as exceções. Aí dá para tratar facilmente. Mas a questão é que removendo vai chegar uma hora que vão acabar as linhas, né? Porque o que, que a gente fez? Tem duas opções de trabalhar com tabela. Ou a gente inicia ela com uma quantidade fixa, né, pretendendo manter essa quantidade o suficiente, ou ir acrescentando, que dá também. Ou, e nesse caso vai ser necessário, a gente começa nenhuma, sem nenhuma linha.
que é o padrão. E aí o que a gente faz? Quando a gente for cadastrar, a gente insere uma linha. Só que aí é nessa questão, cadê o cadastrar? Não, perdão. Quando a gente for carregar, aí a gente carregar, né? Que a gente só ia inserindo na tabela. Agora o que a gente vai ter que fazer muda todo o processo. A gente vai ter que inserir uma nova linha. Então, como a gente está simulando essa questão do banco, onde a gente cadastra, no cadastro a gente manda para o banco de dados, né? Que a gente está simulando com o array. E aí no carregar a gente busca. Então toda vez que a gente carregar é como se a gente estivesse carregando do zero, né? Tivesse no banco carregando, tivesse no banco e carregando. Então a gente não precisa remover. Ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Quando eu faço remove, eu estou, entre aspas, apagando do banco. Estou apagando esse remove aqui, estou apagando do vetor. Então eu limpei, aí mando recarregar a tabela. Então eu vou consultar de novo no banco e reapresentar ali. É a opção que a gente tomou, que poderia ser diferente, né? A gente poderia só remover como a gente está fazendo ali e tratando só localmente. Mas o que a gente optou no nosso sistema aqui é estar sincronizando ela com o banco. Então, na verdade, a gente não vai precisar remover essa linha da tabela, porque o que vai acontecer? Depois que a gente remover do banco, a gente vai chamar aqui e vai mandar recarregar tudo de novo. Então, a coisa muda um pouquinho. A gente vai ter que criar um modelo toda vez que for carregar a tabela. É o que eu falei, né? A gente planejou do jeito, quis inventar, mas eu também não quero deixar vocês sem ver agora, ficar sem ver essa parte. Então, toda vez que a gente mandar recarregar, a gente vai criar um modelo, o default table model. Que ele é criado a partir do quê? Justamente o que a gente passa lá como parâmetro, os campos e o número de colunas. Os campos é um array de string. Põe array de object, mas a gente pode colocar como string. Os nossos campos são nome CPF, né? Nome CPF. Ok. Então a gente passa os campos e vai começar sem linha alguma. Então assim a gente já define o model, ou seja, a gente está zerando a tabela. Dessa forma a gente, se quisesse, não precisava nem definir aqui. A gente coloca porque já deixa bonitinho. Então a gente limpa isso aqui. Aí a gente está criando uma tabela sem, né, tá criando uma tabela do zero, pelo menos a parte interna dela, né, dos dados, das linhas, sem linha alguma. Aí nessa repetição aqui, a gente não vai adicionando, não vai setando nas linhas porque elas não existem. Então isso aqui sai. O que a gente vai fazer é no default table model add row. Ele recebe também um array de object, que aí seria um array de strings, agora não com os campos e sim com os valores. Então eu vou fazer aqui um string valores com os valores do nome e do CPF. Então, nossa, professor, deu um nó na cabeça. Um pouco, né? E aí, realmente, como eu falei, não estava tão planejado, mas veja só, na minha cabeça aqui já está funcionando. Praticamente não mudou a quantidade de linhas, só que a gente mudou nossa abordagem. Vamos ver se funciona e depois a gente dá uma revisada. Fábio, 1, 2, 3. Vou cadastrar materiais. No cadastrado, a gente vem recarregar. Opa, não está recarregando. Vamos ver por quê. Carregou, a gente criou. Ah, tá. A gente cria o default table model, mas tem que amarrar ele à tabela. Tabela de clientes.set
model. Aí a gente amarra o modelo, né? Entenda esse modelo como se fosse a parte interna da tabela, né? Os dados, de fato, e a tabela fosse toda a casca ali em volta, a estrutura dela. Então, testemos novamente, agora para funcionar. Ou não, né? Sexta-feira as coisas são assim mesmo. Agora aqui. Então aqui vamos remover, removeu, recarregou, ok. Seria mais um. Recarregou, ok, removeu, ok. Está funcionando. Então, deu tudo certo. Pessoa, resume aí e explica o que você fez que você deu um nó na nossa cabeça. Então, vamos começar do começo para fechar, né? Quando a gente pegou para apresentar a tabela para vocês, a ideia era só uma tabela para mostrar os dados que vinham sendo cadastrados. E aí a gente mostrou direto cadastrando, jogando nela, mas depois a gente quis simular, porque a gente vai fazer isso na próxima aula, a tabela sendo preenchida vindo do banco de dados. Então a gente simulou o cadastro indo para o banco, que aí o nosso banco é um array, o que não deixa de ser verdade, ele não deixa de ser ele não deixa de ser verdade. Não deixa de ser mentira. Deixa de ser verdade, já deu nó na cabeça. Mas, enfim, um array não deixa de ser um banco de dados. Só que ele é um banco de dados simples que está na memória. Fecha o programa, ele se perde. Então, não é um banco muito interessante. Mas a gente simulou dessa forma. O cadastro jogava para o banco, para o array. E aí a gente carregava a tabela via array. Funcionou. E aí, no final da aula, eu falei, e aí, se a gente removesse? Aí foi que deu todo o nó. Por que não funcionou daquela forma? Porque a gente, quando clicava em remover, até removia do banco, /array, mas aí a forma como a gente tinha criado a tabela fixa, porque ela não era para ser removida, não era para ter itens removidos, só crescer, né, só atualizar, então não seria problema. Quando a gente pensou em remover, daquele formato que a gente criou, a gente não conseguia excluir as linhas da tabela. A gente conseguia excluir o dado, mas a tabela ficava fixa. Então a gente refez a estrutura da tabela. De que forma? Criando o modelo, que é a estrutura dela interna. Então toda vez que a gente recarrega, a gente cria um modelo, né, seta ele na tabela e alimenta ela com os dados, acrescentando linha a linha, né, de acordo com os dados no vetor. E aí o remover, a gente não precisa mais se preocupar em remover a linha. A gente só remove os dados e aí chama o método aqui que recarrega a tabela e ela se monta toda novamente, tá? Peço desculpas aí por essa confusão no final, não estava previsto, mas acho que valeu a experiência porque também agora vocês sabem até como controlar melhor a tabela. A gente até certo ponto que estava um pouco até limitado, agora a gente já entende, já sabe que a tabela é definida por um modelo e a gente, na verdade, manipula esse modelo dela. Beleza? Então, por hoje chega, por essa semana chega também. E aí, semana que vem a gente junta toda essa bagunça. Aquele abraço.